Bom dia, nono ano. Continuando aqui a nossa aula, tá? A gente já viu as propriedades radicais, adição e subtração, né? Sendo que os nossos radicais, eles tinham que ou o mesmo índice, tá? Para multiplicar e dividir, e o mesmo índice e o mesmo radicando para somar e subtrair. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter raízes com índices diferentes e radicandos diferentes, tá? Quando isso acontecer, o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa para fazer é igualar os índices, tá? Então, como é que nós iremos igualar os índices? Está aqui no quadro aqui. Primeiro, nós vamos fazer o MMC dos nossos índices, tá? Então, fatorando os índices, a gente vai chegar aqui ao MMC, tá? 12. Esse 12 aqui vai ser o nosso novo índice. Tá? Aqui é o novo índice da nossa conta. Então, a nossa raiz quarta passou a ser uma raiz 12. Tá? A raiz sexta, uma raiz 12. Tá? E o que eu faço? Eu pego esse resultado aqui e divido, tá, pelo meu índice. 12 dividido por 4, 3. Tá? Na outra, 12 dividido por 6, 2. Esse resultado daqui eu vou multiplicar pelo expoente do radicando. Tá? Então, aqui é 3 multiplicado por 1, que é o expoente aqui do meu radicando. E aqui 2. Então, como é que ficou? O novo índice 12, raiz de 7, 1 vezes 3, que foi o resultado, e 2 vezes 2, que foi o resultado do outro. Tá? Vou resolver isso daqui. Vai ficar raiz 12 de 7 ao cubo e raiz 12 de 5 à quarta. Tá? Então, isso aqui vai ser a nossa raiz. A gente tinha, né, essas raízes e transformamos nessas aqui. Tá? Então, voltando para fazer radicais, isso aqui a gente vai utilizar para nossa multiplicação. Tá? Então, índices diferentes, vou igualar os índices. Como? MMC, tá? Dos índices. O resultado, tá, vai ser o novo índice da nossa raiz. Pega esse resultado, divide pelo índice anterior. O resultado dessa divisão você multiplica pelo expoente. Tá? Aqui, ó. Pega esse aqui e multiplica por esse. Pega esse daqui e multiplica por esse. Tá? Tá aqui embaixo. E faço a conta normalmente. Se for possível resolver essa conta aqui, você resolve. Se não der para resolver, você deixa indicado aqui, tá? Ou 7 ao cubo, 5 à quarta, ou faz esse númerozinho aqui, tá? O resultado dele final, e deixa ali a conta indicada. Tá? Continuando, potência de um radical. Tá? Como é que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos ter uma raiz e essa raiz está elevada a uma potência. Tá? Então, o que a gente faz? Pega essa potência aqui, aqui, ó, esse resultado aqui, coloca ele para dentro da nossa raiz. Tá? Então, aqui, ó, o P estava aqui fora, a potência, ele vai para dentro do radicando aqui, ó, fica sendo a potência do radicando, tá? Então eu coloquei aqui, ó, conservar o índice permanece, tá? E elevar o radicando à potência indicada. Qual é a potência indicada? É o número que vem aqui fora, tá? Essa é a potência indicada. Então aqui no caso é o P, o radicando vai ser elevado a P. Tá? Então aqui o exemplo, raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. O índice permanece,
tá? E a potência vai para o radicando. Tá? E aqui você pode fazer o resultado final. Tá? Se for uma raiz exata, você tira a raiz. Se não for exata, tá? Você pode simplificar a raiz, tá? Somente se for possível. Aqui nós temos 2 raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Então, 2 está elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, tá? Vezes, né, que aqui é a multiplicação, raiz quinta, o índice permanece, 5 ao quadrado. Tá? Então aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz cúbica de 5 ao quadrado, 25. Depois nós temos radical de um radical, ou seja, uma raiz dentro de outra raiz. Como é que vamos resolver? Tá? Raiz m da raiz n de a. Os índices, eles vão ser multiplicados. Então eu vou passar a ter o quê? Uma raiz só. Tá? Multiplico os índices de a. Então aqui ficou, exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Eu posso resolver isso daqui primeiro, porque é uma raiz exata, raiz de 64, 8. Tá? Então ficou raiz cúbica de 8. Fatorei o 8, raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2. Tá? Colocando em cima de uma propriedadezinha ali, o que eu tenho? Que 3 vezes 2 vai dar 6. Fatorando 64, dá 2 a sexta. Tá? Então eu fiquei uma raiz sexta de 2 elevado a 6. Tá? Expoente é igual ao índice, a base sai da raiz. Tá? Então, presta atenção aqui, quando você tiver uma raiz dentro de outra raiz. Tá? Multiplica os índices. Depois, o que nós temos? Expressões com radicais. Tá? As expressões com radicais, como é que nós vamos fazer? 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 3. Então, o que eu faço aqui? Distributiva, normal, como se fosse um número qualquer. Tá? Lembrando que o número da frente também multiplica, não a raiz, mas o número que vem na frente das raízes. Tá? Então eu botei aqui, ó, 3 vezes 2, depois a raiz. Raiz de 2 vezes a raiz de 5. Tá? Aí eu tenho aqui 3 vezes 5, tá? Raiz de 2 vezes a raiz de 3. Agora eu vou resolver a conta. 3 vezes 2, 6. Raiz de 2 vezes a raiz de 5 tem o mesmo índice. Então eu posso multiplicar. Raiz de 10. 3 vezes 5, 15. Raiz de 2 vezes a raiz de 3. Raiz de 6. Tá? Então aqui eu não posso fazer mais nada. Acaba aqui a conta. Tá? Aqui é o resultado. Tá? Porque as raízes são diferentes, não posso somar. Só posso somar raízes que têm o quê? Mesmo índice e o mesmo radicando. Tá? Se isso não acontecer, eu não somo. Tá? E nem vou somar aqui na frente, porque elas não são iguais, então eu não posso somar nada que está ali. Outro exemplo. 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Tá? Distributiva. Como é que vai ser? 2 vezes a raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1, regra de sinal. Mais com menos, menos. Menos 2. Depois, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Depois, raiz de 3 vezes menos 1. Mais com menos, menos. Tá? Raiz de 3 vezes menos 1. Aí é só fazer a conta normal. 2 raiz de 3, menos 2, raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Vou repetir aqui, raiz de 9 é 3, menos a raiz de 3.
essa raiz de 3 é igual a essa. Então eu posso somar ou subtrair, tá? Então 2 menos 1 vai dar 1. Raiz de 3 menos 2 mais 3 vai ser o quê? Mais 1, né? Sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do maior. 3 menos 2, 1. O maior é mais, fica mais ali. Então, esse aqui é o resultado. Não posso fazer mais nada ali. Encerra a conta aqui. Tá? O que eu coloquei aqui embaixo? A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, A mais B vezes A menos B. Aquilo ali, vocês se lembram que é o quê? Um produto notável. Tá? Esse produto notável nós vamos aplicar dentro das raízes também. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado raiz de 3 menos a raiz de 2 ao quadrado e raiz de 3 mais raiz de 2 que multiplica raiz de 3 menos a raiz de 2. Tá? Isso para qualquer raiz. O produto notável que você aplica aqui, você vai aplicar aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, né, produto da soma pela diferença. Como é que fica? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então ficaria raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E a gente vai resolver as contas aí, tá? Bem, para encerrar a nossa matéria, tá? O que nós vamos fazer agora? Racionalizar. Tá? Como é que a gente vai racionalizar uma raiz? Tá? Um número, uma equação. O que a gente não pode ter nas nossas equações, nos nossos números? Uma raiz no denominador. Tá? Então, toda vez que aparecer uma raiz no denominador, tá, nós temos que racionalizar, tá? Fazer a racionalização. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos pegar a raiz que nós temos aqui embaixo e multiplicar, tá, numerador e denominador pela mesma raiz. Tá? Eu multiplico em cima e embaixo pela mesma raiz. Tá? Qual vai ser a raiz que vai aparecer ali? Não sei, depende do exercício. Tá? Cada exercício vai te dar uma forma de fazer. Então, eu olhei aqui a primeira, raiz de 2, multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2. Tá? Multiplicação de frações. 6 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 4. Né? Eu posso multiplicar aqui dentro. 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então ficou 6, 2. Tá? Posso simplificar? Lembrando sempre, simplifique sempre que possível. Acabou minha conta aqui? Não. Por quê? O 6 ele pode ser dividido por 2. Tá? Então você vai continuar com a 6 dividido por 2, 3, raiz de 2. Agora acabou a minha conta. Tá? Então, e reparem que a minha raiz de 2 inicial, ela sumiu. Tá? Então, isso é a racionalização. Tá? Então, a gente vai racionalizar o nosso númerozinho ali. Tá? Então, para racionalizar, devemos multiplicar numerador e denominador da fração
pelo fator racionalizante. Qual é o fator racionalizante? É esse fator aqui, ó, que vai fazer com que essa raiz aqui de baixo suma, tá? Então, a gente não pode ter raiz no denominador, eles têm que sumir, tá? Então, a primeira lei já sumiu, multipliquei por esse aqui. Agora nós temos aqui raiz de 3. Qual é a forma de fazer? A mesma da de cima, tá? Quem é embaixo? Raiz de 3. Então eu vou multiplicar pela raiz de 3. Tá? Multiplicando pela raiz de 3, o que nós temos? Raiz de 3 vezes raiz de 5 vezes a raiz de 3, né? Repete a raiz e multiplica. 5 vezes 3, 15. Embaixo, nós temos raiz de 3 vezes a raiz de 3, vai dar o quê? 3 vezes 3, 9. Raiz de 9. Simplificando, raiz de 15, não posso fazer nada, vai dar raiz de 15. Raiz de 9, 3. Tá? Então, reparem que eu tinha uma raiz e agora eu tenho um número natural. Tá? Eu não posso ter de forma nenhuma uma raiz no denominador. Tá? Então aqui, ó, racionalizei. Raiz de 5 sobre a raiz de 3 é igual a raiz de 15 sobre 3. Tá? Agora desse lado aqui, eu tenho 5 raiz cúbica de 6. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou multiplicar pela raiz de 6. Se eu multiplicar pela raiz de 6, vai ficar como? Raiz de 6, raiz de 6. Tá? Raiz cúbica, tá? Cúbica, aqui, ó. Se fizer isso, eu vou ter o quê? Raiz cúbica de 36. Raiz cúbica de 36, ela não é exata. Então, eu não tenho como resolver aquilo ali. O que que eu faço? Como é que eu vou fazer? Qual é o expoente do 6? Aqui, ó. 1. Tá? Então, o expoente do 6 é 1. Eu pego o meu índice 3, diminuo do meu expoente. 3 menos 1 vai dar o quê? 2. Tá? Então, eu vou multiplicar por quem? Raiz cúbica de 6 ao quadrado. Por quê? Vamos ver agora. 5 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado. Tá? Embaixo, como é que vai ficar? A raiz cúbica de 6 vezes 6 ao quadrado. Propriedade das potências. Mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aqui nós tínhamos quem? 1. Né? Se eu vou somar meus expoentes, então eu tenho 1 mais 2, 3. Passa a ter o quê? 5 raiz cúbica de 6 ao quadrado dividido por raiz cúbica 6, repito a base, né? 2 mais 1, 3. Então eu tenho aqui o quê? O expoente é igual ao índice, então a base da potência sai da raiz. Então eu tenho aqui no final 5 raiz cúbica. Posso fazer isso aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. E embaixo, aqui sai da raiz. Tá? Então, se o meu expoente aqui não for igual aqui na hora que eu multiplicar, tá? Eu tenho que ver esses artifícios que eu vou fazer, tá? Eu pego o meu índice, diminuo
do meu expoente, tá? 3 menos 2 menos 1 vai dar 2. Então eu vou ter que multiplicar por quem? Por raiz cúbica de 6 ao quadrado. Porque quando eu multiplico os radicandos, o que eu faço? Potência de potência. Melhor, potência de potência não. Multiplicação de potências. Tá? Mesma base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, quando eu tiver um índice aqui diferente de 2, tá? Eu tenho que observar por quem eu vou multiplicar do lado de cá. Tá? Qual vai ser a minha multiplicação? Então, como é que eu vou descobrir isso? Tá? 3 menos o expoente que você tiver aqui. Tá? Se aqui fosse 2, 3 menos 2, 1. Aí eu ia multiplicar somente por 6 aqui. Tá? 6 elevado a 1. Tá? Se aqui fosse raiz quinta de 6, aí seria 5 menos 1, 4. Aí aqui ficaria 6 elevado à quarta potência. Tá? Embaixo, o que nós temos aqui embaixo? Tá? Divisão com somatório aqui. Tá? Então, lembrando que eu botei aqui, produto notável, é isso aqui, ó. Produto notável. Vamos lá. Qual é o produto notável aqui? Eu vou multiplicar por quem? Eu tenho que multiplicar sempre pelas raízes que eu tenho embaixo, né? Então, sendo que nesse caso aqui eu tenho que mudar aqui a raiz para... A raiz não, o radicando para poder o quê? Casar. Aqui embaixo o que eu vou fazer? Vou multiplicar raiz de 5, raiz de 2. Embaixo a mesma coisa. Raiz de 5, raiz de 2. Agora tem que observar o sinal. Por quê? Se é produto notável, né, que estava aqui, o que vai acontecer? Eu tinha produto da soma, da diferença e da soma pela diferença. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a soma. Estou multiplicando pela diferença do meu produto aqui. Então aqui eu passo a ter o quê? Um produto da soma pela diferença. Tá? O que vai acontecer? Vou fazer a minha conta. Tá? Então, distributiva, que a gente viu no exercício anterior, né? Na explicação anterior. Distributiva aqui, ó. 7 vezes a raiz de 5. 7 raiz de 5. Menos quem? 7 vezes raiz de 2. Eita, raiz de 2 aqui, ó. 2. Tá? Embaixo, agora que vem o detalhe. Embaixo aqui, o que eu tenho? Tá? O que eu tenho aqui embaixo? Produto da soma pela diferença. Os produtos notáveis. Se tiver com dúvida, dá uma pesquisada. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou botar aqui embaixo, ó. Raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Que se eu fizer a distributiva, eu vou achar esse resultado aqui. Tá? Então vamos lá, continuando. 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2, eles não são iguais. Então não posso somar. Vou repetir. 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2. Tá? Embaixo, o que eu tenho? Raiz de 5 ao quadrado. Lembra lá da potência dos radicais? Então aqui, ó, a potência vem para o radicando. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 25. Vou botar aqui, ó. 5 ao quadrado menos o 2 vai entrar raiz de 2 ao quadrado. Tá?
Então aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. Raiz de 25. Em cima eu só repito. Embaixo. 25, raiz quadrada de 25. 5 menos raiz quadrada de 4. 2. Viu como é que some? Dessa forma aí. Finalizando, o que nós temos? 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2 sobre 5 menos 2, 3. Acabou ali? Acabou. Posso arrumar isso daqui? Posso. Para quê? Para saber se eu posso simplificar essa conta. Fator comum, quem é? Aqui, ó. 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 2. Fator comum entre eles, o 7. Posso colocar o 7 em evidência. Não sei se vocês vão enxergar, não. Aqui, ó. O 7 eu coloquei em evidência. Que vai multiplicar quem? 7 que multiplica raiz de 5 menos a raiz de 2. Dividido por 3. Por que eu fiz isso? Que se fosse possível simplificar o 7 com 3, eu iria simplificar, tá? Então, aqui apareceu um número que eu posso dividir pelo de baixo, eu simplifico. Se não for, a conta pode ficar assim ou pode ficar assim, tá? Então, procure sempre colocar em evidência, tá? Procure sempre ver se pode simplificar a conta, porque às vezes o resultado vai poder ser feito dessa forma, tá? Outras vezes não. Aqui eu não posso fazer nada, então acabou a conta ali, tá? Mas eu tenho que observar isso, tá? Se esse número aqui pode ser divisível. Posso dividir esse aqui? Posso. Então esse aqui é o mesmo que esse. Eu divido os dois aqui, ó, tá? Os dois 7 está aqui, ó. Um fator comum aqui entre eles, tá? Então, senhores, essa é a finalização da nossa matéria, tá? Racionalização, eu não posso ter radicais no denominador, de forma nenhuma. Vou fazer multiplicação pelo denominador. Repare que eu estou usando só o denominador para multiplicar. Aqui, tá? Eu tenho que observar o índice da raiz e o meu expoente, tá? Porque eu só posso eliminar a raiz depois que eu faço o quê? Igualo a potência ao índice, tá? Se eu igualei, eu posso tirar da raiz. Caso contrário, ele vai permanecer na raiz. Como é que eu vou descobrir esse número? Eu pego o índice e diminuo do número que eu tenho aqui dentro, tá? Do meu expoente aqui, ó. Então, 3 menos 1, 2. Então, vou multiplicar por 6 ao quadrado. Se fosse 5, 5 menos 1, 4. Ia multiplicar por 6 à quarta. E assim vai embora, tá? Vamos continuar, vou passar exercício para vocês. Bem, agora vamos fazer exercício, tá? Depois eu vou ver no livro de vocês o que tem. Esse aqui não tem no livro. Primeiro, reduza ao mesmo índice raiz quadrada de 3 e raiz sexta de 5. Reduzir ao mesmo índice. Então, aqui é 2 e aqui é 6. Ele tem que aparecer aqui o mesmo índice para as duas. Raiz quarta de 5, raiz sexta de 7. Raiz quinta de 2 a quarta, raiz cúbica de 2. Então, os índices são diferentes. Raiz quadrada de A ao cubo e raiz quarta de A. No 2, efetue as potências, tá? Então, os radicais elevados às potências. Lembrando lá da matéria lá. Na dúvida, volta no vídeo, tá? Ou no caderno, no livro de vocês, tá? Só que no livro está bem resumido. Então aqui,
raiz quinta de A elevado ao cubo, raiz cúbica de M ao quadrado, 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, 3 raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Tá? Expresse na forma de um único radical, ou seja, eu tenho vários radicais e quero fazer uma raiz só. Então, lembrando lá da matéria, tá? Raiz cúbica da raiz quarta de 5. Letra B, raiz quadrada da raiz quinta de 7. Letra C, raiz quadrada da raiz quadrada de 3. E na letra D, raiz quadrada da raiz quadrada de 8. Tá? Então, volta lá na matéria e tentem fazer isso aí. No 4, calcule, né, nossas expressões. Como é que vai ser? Raiz cúbica multiplica 2 raiz de 2 mais raiz de 7. Distributiva ali. Né? Embaixo, raiz de 5, que vai multiplicar a raiz de 7 menos a raiz de 5. A outra, raiz de 6 mais 3 e raiz de 6 menos 3. Lembrando do produto notável, tá? Aquela dali. E aqui para racionalizar, finalizando a nossa matéria. Tá? 3 raiz quadrada de 2, no denominador, ele tem que sumir daqui. 5 raiz de 2 sobre a raiz de 6 tem que sumir daqui. 8 sobre raiz quinta de 3 a quarta. Aquela raiz quinta de 3 a quarta também tem que sumir dali, tá? Usando a que foi passado para vocês anteriormente, tá? Então aqui a gente encerra a nossa matéria, tá? Agora está tudo finalizado. Nossa primeira parte aí do módulo 1. Acabamos de finalizar. Estava um pouquinho atrasado, mas deu para fechar aqui. Então, tentem fazer esses exercícios, tá? Eu vou ver no livro de vocês o que nós temos. Devo passar uma relação de exercícios, né, do sistema e depois eu venho corrigindo isso tudo aí, tá? Não esqueci não.